Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão bem? Como é bom estar na casa do Senhor, né? A gente sente, assim, uma alegria muito grande, porque Deus colocou a eternidade em nosso coração. Então, quando nós participamos de um culto, ou até de uma conferência, parece que a gente não quer que acabe, né? Porque Deus colocou isso dentro de nós. E hoje, como último domingo do mês, nós vamos terminar o assunto sobre oração. É penúltimo, gente. Achei que eu fosse o último. Aí, cada domingo um dá um fora. Mas o penúltimo domingo, e nós vamos falar sobre a oração ainda. E é muito bom isso. É muito bom. Porque a oração é o nosso combustível. Nós, como igreja, nós devemos orar. Mas como filhos, é o nosso relacionamento com Deus. É o momento que nós temos o nosso relacionamento com o Senhor. E você lembra, eu já falei para os irmãos que quando eu leio a Bíblia, eu me coloco lá dentro. Eu vivo a história. E a gente é tocado muitas vezes, e é muito bacana isso, porque o Espírito Santo dá essa certeza, né? Daquilo que aconteceu naquela época, pode acontecer hoje. E nós vemos no início da igreja, aquela coisa, aquele fogo, irmãos do céu, que coisa maravilhosa que devia ser. Mas também tinha perseguição. Mas também tinha gente morrendo, gente apanhando, gente sendo maltratado. E numa época uma festa perto da Páscoa, Herodes, incomodado com político, né, incomodado com aquilo que estava acontecendo, ele manda prender Tiago e manda decapitar. E o povo judeu amou isso daí. E ele, muito contente de ver a reação do povo, falou assim: pois eu vou prender o líder deles. Vou prender Pedro, vou mandar prender Pedro. Manda prender Pedro. E Pedro vai, irmãos. Pedro vai preso, escoltado, uma escolta de 4 escoltas, e cada escolta tinha 4 guardas. Então, 4 vezes 4, 16. Mais 2 sentinelas na porta da cela dele. E ele está lá, preso, os braços e as pernas no guarda, um de cada lado dele, porque não podia ter erro, não podia dar fora. Herodes queria julgá-lo no dia seguinte, ele só não ia fazer aquele dia porque era perto da festa da Páscoa e ele não podia fazer isso naquela data. Então ele espera. Foi o tempo que foi preciso a passar a festa e para julgar Pedro no dia seguinte. Abre lá a tua Bíblia em Atos 12, que nós vamos ver o desenrolar disso daí. Atos capítulo 12. Versículo de 5 a 7. Vamos ler o 4. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Olha como incomoda, né, gente? Como Deus incomoda os poderosos, os dominadores. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas o que a igreja fazia? Orava o quê? Não entendi. Intensamente ou incansavelmente. Tem algum outro in aí? Oh, gente, pode ligar o ar aqui? Um calor que eu não estou aguentando. Por favor, alguém faz essa caridade para essa senhora distinta.
A igreja orava, irmãos, incansavelmente, ininterruptamente. Estava lá a igreja. E vamos seguir. Já me perdi. É o 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava o quê? Gente, para que ficar acordado? Vamos dormir. Vamos dormir, porque Deus não dorme. Se eu ficar acordado, o que vai resolver? Eu vou ficar olhando para a cara dos guardas? Não, então vamos dormir. Pedro dormiu. Pedro dormiu. Mas lembra que tinha um povo orando sem parar, incansavelmente, ininterruptamente. Eu imagino que era turno direto. E não eram uns gatinhos pingados, não, irmãos. Era muita gente, como nós vamos ver já já. Dormindo entre os 2 soldados, presos com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Ainda precisou ser chamado. Ei, acorda. Ele estava dormindo ferrado. Estava num sono pesado. O anjo acordou e falou assim, olha, vista-se, calça a sua sandália, ponha a sua capa e me segue. Mas, irmãos, tinha um povo orando por ele. Tinha uma igreja orando por esse homem. A oração da igreja, irmãos, é como flecha. Eu imagino esse povo orando, Deus, solta Pedro, liberta Pedro, Deus, liberta. Todo mundo. Deus falou, gente, tá bom, eu vou soltar. Manda o anjo lá. E o anjo vai, cai a algema. Pedro precisou acordar o menino, né? Acho que Pedro era do meu time, gente. Porque, coisa boa que é dormir. E vai e chama. Ele veste a sandália, coloca a capa e segue o anjo. E a coisa vai abrindo. E a coisa vai acontecendo. O anjo, imagino que o anjo na frente, Pedro atrás, e as portas abrindo, até que o último portão abre e os 2 saem. E o anjo ainda acompanha Pedro por algum... na minha história, eu acho que foi 1 quarteirão. Mas olha lá, irmãos, o resultado foi isso aí. Mas olha o versículo 12, o que diz? O versículo 11, ele cai em si e percebe que isso não foi um sonho, mas foi a realidade que o anjo tinha libertado ele. Versículo 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde... pouca gente? Muita gente se havia reunido e estavam o quê? Batendo papo? Orando. Estavam lá na casa da irmã Maria, gente. Muita gente. Eu imagino que aí entra a minha história, porque eu vou. Eu imagino que a casa estava superlotada. De gente orando, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus. O povo, muita gente, sem parar a oração, incansavelmente, a igreja... Por isso que quarta-feira nós precisamos bombar aqui, irmãos. Nós precisamos fazer com que a nossa oração seja como uma flecha. Cura o João, Deus. Cura o João, Deus. Cura a Célia, Deus. Cura a Madalena. Cura o Bernardo. Cura, Deus. Cura. Liberta a Kelly, Deus. É isso que nós precisamos fazer. Como igreja, orando, muita gente orando juntos. Mas também nós vamos ver depois a pessoa que ora sozinha. E a coisa acontece. Lá na casa da irmã Maria, a casa abarrotada de gente. Chega quem? Pedro. Ele bate a porta. Eu imagino que a irmã Maria pôs a irmã Rod para ficar tomando conta da porta. Irmã, não deixa muita gente entrar, porque a casa já está muito cheia.
Por quê, gente? A Bíblia não fala isso, mas eu cheguei a essa conclusão. Que a irmã... que quando Pedro chega, ele... A irmã Rod, quem é? É Pedro. Ela reconhece a voz de Pedro e não abre a porta, porque se ela está seguindo a ordem da irmã Maria, ela foi obediente. Ela volta e fala assim, Pedro está aí. Ah, irmã, você está doida. Imagina, ele está lá preso. Não, ele está aí. Não, deve ser o anjo dele. Não, e Pedro lá, ó. E a irmã Maria e a irmã Rod batendo boca. Não é, até que ela vai e abre a porta e é Pedro. E ali ele fala tudo, descreve o que aconteceu, aquela coisa maravilhosa que Deus operou, mas porque tinha uma igreja orando incansavelmente, ininterruptamente, muita gente orando, e a coisa aconteceu. Deus manifestou, Deus fez. E você acha que Deus não tem para fazer hoje? Você acha que Deus não tem para acontecer hoje? Você acha que não pode existir muita gente num lugar reunido, orando incansavelmente para que Deus possa realizar? Eu posso ouvir um amém? Você crê nisso? Então vamos orar, vamos fazer, vamos deixar acontecer, porque Deus faz. Deus faz. A palavra nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, quem muda somos nós. Bom, aí foi a história de uma igreja orando, um episódio. Agora eu quero que você vá lá em 2 Crônicas, quando fala, Israel estava passando por aquele período de reis, e Jotão foi o 12º, se não me engano, rei de Israel, foi um rei meio crente, meia boca. Que ele fez algumas coisas que agradou a Deus, mas outras coisas não. Depois veio o seu filho Acás. Gente, Acás, filho de Jezabel, o homem perverso. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Construiu coisa para Deus Aserá, para Baal. Chegou no cúmulo de queimar o filho dele, oferecendo num dos seus serviços a ídolos. Ofereceu o filho, queimou o filho no altar de ídolos. O que ele fez? O secretário, chama lá todos os sacerdotes, manda embora. Chama todos os levitas, manda embora. Acabou o serviço no templo. Mas como, rei? Não, acabou, eu não quero mais. Fecha a porta do templo. Acabou. O templo se tornou um silêncio, a ponto dele enterrar ossos de profetas dentro do templo do Senhor. E ali ele vai e ele faz coisas que desagradou a Deus. E ali ele faz coisas que traz algo ruim sobre a nação de Israel. E chega num momento em que ele faz alianças militares com a Síria, procurando até o rei do Egito, coisa que Deus não permitia, e ele não precisava, porque ele tinha o Deus Todo-Poderoso, mas ele confiava em outros deuses. Até que o templo, irmãos, para trocar em miúdos, para você imaginar o que virou um monte de lixo. O que tinha de lixo dentro do templo não estava escrito. Acás morre, e quem sucede no lugar dele é o filho dele, Ezequias, que foi um homem, um rei, que agradou a Deus, que andou nos caminhos de Davi,
que fez aquilo que agrada a Deus. Ele começou chamando o povo e falou, gente, vamos lá ver como está o templo. Não, rei, o templo está fechado. As portas estão fechadas. Não tem mais nada lá dentro. Ele falou assim, como assim? Teu pai mandou fechar. Ué, e os sacerdotes? E os levitas? Teu pai mandou todos eles embora. Ele falou assim, pois chame todos os sacerdotes, chame todos os levitas e abra a porta do templo. Abriu a porta do templo e fez uma faxina. 8 dias para tirar o lixo que estava lá e mais 8 dias para limpar. 16 dias limpando o templo, fazendo faxina. E você sabe, quando a gente pega para fazer faxina, irmãos, é muito bom, né? Uma delícia, uma faxininha. Mas depois a gente fica quebrado. É verdade. Mas a coisa fica redondinha, fica bonito depois de se estar lá dentro. Que coisa gostosa. E quando, uma das vezes que Acaz foi fazer uma aliança, ele estava em Damasco, e lá em Damasco, ele viu um altar que ele amou. O altar, achou a coisa mais linda do mundo. Um altar a deuses estranho. E ele falou assim para o secretário, olha que altar maravilhoso. Quero uma réplica dessa lá em Israel, lá em Judá. Israel, nessa época, já não existia. As tribos já tinham sido destruídas pela rei da Síria. E ele pega, antes de voltar para Judá, esse altar, essa réplica do altar, igualzinho a um altar para um Deus estranho, já estava lá dentro do templo do Senhor. Aí o secretário falou assim, rei, e o que se faz com o altar de Deus? Não, tira o altar de Deus, põe lá no quintal, põe lá em qualquer lugar, porque eu quero o meu altar ali dentro. E ele põe o altar dele dentro do templo. Como se estivesse falando assim, olha, esse altar eu posso fazer o que eu quero. No altar do Senhor eu não posso fazer o que eu quero. No altar do Senhor tem que ter seriedade, tem que ter santidade. E acontece isso. Então, quando Ezequias vai e vê tudo isso, Ezequias falou assim, pode tirar tudo, pode derrubar tudo, pode limpar tudo, desenterra, tira essa... E essa ossada, o que é isso? Ué, teu pai que matou e mandou pôr aqui. Queima tudo e joga lá no túmulo em cima do túmulo do meu pai. E foi aquele negócio, Ezequias fez a obra. Restaurou o sacerdócio, começaram a ensinar a lei e restabeleceu a adoração no templo. E aí, irmãos, como o inimigo não gosta dessas coisas, ele gosta de bagunça, ele gosta de farofa, ele gosta de sujeira, ele gosta de briga, ele gosta daquela coisa arada toda que é típica bem do inferno, que é típica dele, ele levanta, ele suscita Senaqueribe, o rei da Síria. E o rei da Síria chega e manda uma carta para Ezequias, para o povo de Judá. E essa carta, os oficiais levam a carta e começam a ler. E começa a falar, vocês ficam acreditando na história de Ezequias, que Deus vai lutar por vocês, mas não acredite neles, porque, olha, Ezequias fala para vocês que Deus libertou vocês lá do Egito, lá de Faraó, mas eu venci. Quem é? Que Deus que pode ser mais forte, que pode ser contra mim? Ninguém. Então ele começou. E essa carta, irmãos, foi lida em bom e alto som do lado de fora de Judá. E no muro da cidade havia sentinelas. Aí os oficiais do rei Ezequias falaram assim, olha, não fala na nossa língua não, porque o povo que está em cima do muro, o povo que fica em cima do muro, o povo que não sabe se decidir, vai falar tudo lá para dentro da cidade, o que vocês estão falando aqui. Eu falei, não, nós queremos.
Nós queremos que essa notícia vá para dentro da cidade, porque nós queremos meter medo em vocês. Só uma parte, não fique em cima do muro não, viu? Não fique em cima do muro, porque quem está em cima do muro não sabe o que fazer ainda. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo. Ontem à noite, essa noite, sei lá, os Estados Unidos, o que aconteceu? Bombardeou o Irã. E agora, eu estava conversando com o Maurício, a hora que eu cheguei, ele falou assim, e o povo de Israel tudo escondido. Lógico, eu ia ser boba de ficar lá me mostrando minha cara. Então, irmãos, não fiquem em cima do muro, porque ele está voltando. Amém? E ali ele começa. Ezequias vai, pega a carta. Eu acho essa oração de Ezequias um homem rei sobre Jerusalém, sobre Judá. Ele e Isaías vai para o templo e eles vão orar. Se tem uma oração inteligente aqui, irmãos, eu acho que é essa que Ezequias fez. 2 Crônicas, capítulo 32. Então, vamos só contextualizar. 32:1. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Então, ele estava com o pezinho lá dentro já. Senaqueribe, Ezequias toma uma providência. Versículo diante daquilo que Senaqueribe estava fazendo. Versículo 16. Oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Essa era a ameaça. Vocês estão achando que vocês é tudo aí? Mas não é não, viu? Não é não. Agora, aqui em Crônicas não tem, mas 2 Reis tem a oração que Ezequias faz. 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis 19. Depois vocês leem a carta de Senaqueribe. Coitado. 19, versículo 15. Vamos no 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ele vai diante do Senhor e ele mexe na menina dos olhos do Senhor. Sabe aquela terra que o Senhor prometeu para o teu amigo Abraão? Eles querem pegar, eles querem entrar nelas. Sabe o que ele está fazendo? Está insultando o Senhor. Está falando que o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não pode, o Senhor não é como os outros deuses que não livrou ninguém. Ele vai, irmãos, e ele faz essa oração, uma oração inteligente, uma oração que sai mesmo e acerta o coração de Deus. O que Deus faz? Olha o 32, versículo 32 e 33. 32, a resposta. Depois você lê também essa parte. Portanto, assim diz o Senhor, aqui já é o profeta que vai e já vai dar, Isaías que vai dar a resposta para Ezequias. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não invadirá esta cidade,
nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Irmãos, vamos acertar o coração de Deus? Senhor, olha lá o que está querendo acontecer na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde. Mas a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que o inimigo não vai invadir minha casa, o inimigo não vai tocar na minha saúde, o inimigo não vai tocar nos meus filhos. Por onde ele veio, ele vai voltar. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos diante de Deus. Ai, Senhor, o que está acontecendo, Pai? Gente, tem que ter mesmo, é o diabo para correr. Não vai invadir minha casa, Satanás. Não vai invadir minha casa, desemprego. Não vai invadir minha casa, doença. Bom, se invadiu, eu creio, o problema do João já está sendo transformado como testemunho do poder de Deus. Se Deus permitir, é porque algo grande Ele tem para realizar. Então não desanima não. Não desanima não. Porque se você está orando, não vai invadir, não vai, uma flecha não vai acertar meus filhos, não vai ter nas mãos as minhas finanças, não vai, mas vai pelo caminho que veio, Satanás, você vai voltar, porque aqui quem reina é o Deus Todo-Poderoso. O Santo de Israel, aquele que morreu. O que adianta nós cantarmos aqui? Mas as duas últimas músicas maravilhosas. Amo as duas que nós cantamos. Amo as três, mas as duas. Haja bruma fixadora para maquiagem. Irmãos, vamos orar, vamos exercitar. Nos atinge? Atinge. Mas assim como Ezequias orou, Deus respondeu. E olha que Ezequias pegou uma barra pesada. Uma barra que não foi fácil o início do reinado dele. Eu ainda anotei aqui, no 7º ano do reinado de Ezequias, Israel deixou de existir como nação. Então, quando ele restaura a adoração e o sacerdócio em Judá, ele chama todas as tribos que foram derrotadas, mas nem todas quiseram aceitar. E nem todas foram. Acho que, se não me engano, umas 3 só foram. Mas ele foi. E depois de 8 anos que Senaqueribe destrói Israel, vence Israel, que ele invade Judá. E no total, Ezequias reinou 29 anos. Ele começou a reinar com 25 anos, um menino. 25 anos, e ele fez tudo isso, irmãos. Aí, o que acontece? Oração. Ele ora e acontece tudo isso, Deus responde, mas depois acontece de Ezequias adoecer. Diz que a doença foi para a morte. Uma doença que não tinha jeito de resolver. Vem o terceiro tipo de oração. Primeiro foi a oração da igreja. Segundo, uma oração inteligente. E agora uma oração sincera. Quantas vezes você já chorou no banheiro, tomando banho? Só eu chorei, irmãos? Você nunca chorou tomando banho? Ou você nunca, orando a Deus? Mas lá, a lágrima misturada com a água do banho, Deus consegue separar, Ele pega a tua lágrima e separa da água do banho. Porque a tua oração não é em vão. Ele recolhe as nossas lágrimas. Eu estava pensando nisso, falei, nossa, até as lágrimas de Jesus, então está lá no cálice também.
Que coisa linda. Ele recolhe as nossas lágrimas. Aí chega a notícia para Ezequias, 2 Reis 20, que ele vai ter uma doença, de 1 a 6. Naquele tempo, 2 Reis 20, de 1 a 6. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Nós não temos sentença de morte, mas diante de todos os acontecimentos, esse é o recado de Deus para nós hoje. Ponha em ordem a sua casa. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Sabe quando você chora lá, às vezes nem teu cônjuge vê, viradinho assim, que a lágrima, o travesseiro chupa, ninguém vê, ninguém fica sabendo. Ezequias vira para o lado da parede e ali ele fala: Deus, puxa o meu currículo aí. Vê o que eu fiz para o Senhor com tanta fidelidade. Irmãos, que homem. E aí eu pensei: Deus, como está o meu currículo diante do Senhor? O que eu posso falar? Deus, vê aí o que eu fiz para o Senhor com tanta fidelidade. Deus, o que? Vê aí e me justifica diante daquilo que o Senhor tem de mim. E Ezequias orou. Eu fiz, Senhor, com fidelidade, porque eu sei quem o Senhor é. Confiado na tua bondade, na tua misericórdia. Uma oração sincera. Ele estava com medo de morrer? Lógico. Uai. E Deus ouve a oração de Ezequias. Amém? Ezequias recebe a notícia, chora, vira o rosto, ora ao Senhor e fala: vê aí, puxa aí o meu almoxarifado de bênçãos. Versículo 5. Versículo 4. Antes de Isaías sair, deixar o pátio intermediário. Gente, Isaías foi, falou para ele: você vai morrer, põe tua casa em ordem. Antes dele sair ainda, no pátio ali dentro do palácio, vem a palavra do Senhor a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi suas, oh glória, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá no templo do Senhor. Ezequias um dia chegava bem na rua, a oração de Isaías, a oração de Ezequias já estava lá, no trono. Deus falou assim: Isaías, volta lá e fala com o meu servo. Volta lá e fala que antes de 3 dias, daqui a 3 dias você vai estar dentro do templo. Aí Ezequias, que não era bobo nem nada, falou assim: então tá, então que sinal que o Senhor me dá? Eu quero um sinal. Aí ele pede um sinal, versículo 8 e 9. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Então ele ainda dá para Ezequias escolher, para Ezequias decidir que sinal que ele queria. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na
escadaria de Acás. Na hora o sistema solar parou. Não parou só a Terra. Porque se parasse só a Terra, ia haver um caos. Mas o sistema todo parou por causa da oração de um homem. Uma oração sincera. E olha, isso é comprovado. Certa feita, uns doidos da NASA foram estudar a quantidade de dias que tinha, tudo em computador. E deu uma diferença. Exatamente de um dia. Mas eles falaram, tá, ok, porque tinha um crente lá no meio deles também. Ok, se 10 graus no relógio de Acás, não dá 24 horas. Se não me engano, dava 40 minutos. Mas aí, esse crente falou que tinha o caso de Josué também, que orou e o sol parou. A oração de 2 homens fez parar o sistema solar, irmãos. Oh Deus da glória, oh Deus da glória! E nós vamos na presença do Senhor chorar o quê, irmãos? Coisa pequena. Vamos para a presença dele até, se for necessário, o sistema solar parar. Vamos orar diante desse Deus Todo-Poderoso que luta por nós. Esse Deus Todo-Poderoso que nos ama. Desde Gênesis, irmãos, desde a criação de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse criou vem de uma palavra que a criação é do nada. Não existia nada. A lei de Lavoisier diz que nada se cria, mas tudo se copia. E Lavoisier estava certo, coitado. Depois de tantos anos ele descobriu isso aí. Porque o único que cria do nada é Deus. As outras coisas tudo se cria. É esse Deus que atende as nossas orações, que escuta as nossas orações, que está pronto para responder às nossas orações. Ah, pastor, então por que Deus não tem respondido às minhas orações? Não sei, talvez você não está sendo sincero, talvez você está pedindo coisa pequena, talvez você nem está pedindo, nem está fazendo, nem está orando, talvez você não veio no culto de ensino que te falou sobre oração, talvez você não veio na reunião de oração quando a igreja toda se reúne, não sei o que está acontecendo. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe e Ele nos chama hoje. Ele nos chama hoje para nós orarmos na presença dEle, mas lançar como uma flecha. E não é só hoje, aqui e agora, não. São todos os dias. Para nós entrarmos na presença dEle. Eu acho interessante quando o Kleber fala, aí eu estou jogando bola, estou orando em línguas. Não tem que concentrar, irmãos. Será que é por isso que você não está fazendo golzinho? Você faz, mas machuca a perna também. Irmãos, eu oro, estou indo para o meu serviço, eu oro, mas eu não consigo. Eu falei, gente, o irmão, o pastor é bom de bola mesmo. Ora em língua, jogando bola, fazendo churrasco, deve sair melhor ainda, né, irmão? Debaixo de oração em línguas, nossa, pode comprar um colchão duro que fica uma picanha. Ah, não, com oração em línguas tudo transforma. Ou uma carne de... Como chama aquela carne que vem bem gordurosa? Carne de pescoço? Não. Ah, não sei. Uma carne que é bem gordurosa, mas... Ou carninha gostosa. Não é costela. Ponta de peito. Oh, glória a Deus. Gente, ou carne boa. Mas muita gordura, então... Então, regada a oração de línguas. Nós temos que ter essa dinâmica na nossa vida, sim. Nós temos que ter esse costume. Mas nós também não podemos desperdiçar esse tempo precioso que nós temos como igreja de estarmos reunidos.
Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade gloriosa de orarmos e colocarmos nossos problemas, mas com inteligência, com ousadia diante do Senhor. Por isso você vai levantar agora de onde você está e você vai orar. Essa palavra a resposta que Deus deu para Ezequias, o inimigo por onde veio, ele vai voltar, você vai declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa hora. Em nome de Jesus. E Deus... resquício da gripe. E Deus ainda respondeu a oração de Ezequias. Deus deu mais 15 anos para Ezequias viver. Mas quando vem a notícia de que Ezequias ia morrer, a Bíblia não fala isso, mas a história conta que os agoureiros da Babilônia, 200 duas vezes no dia ficava: morre Ezequias, morre Ezequias, morre Ezequias. O agoureiro é aquele que profetizava desgraça, então eles ficavam falando. Quando Ezequias é curado, esses fingidos, esses homens traidores, vão fazer uma visita para Ezequias, os príncipes da Babilônia. E quando chega lá, leva presente tudo, Ezequias abre o coração, o templo, o palácio, e eles veem tudo que Ezequias tem. E Deus fala para Ezequias: porque você fez isso, você fez uma aliança com esse povo, o teu trono não vai subsistir. Não nos seus dias, mas depois. E realmente depois Judá vai para a Babilônia e lá tem o cativeiro. Mas hoje, irmãos, o que eu quero enfatizar é nós orarmos como igreja, nós orarmos como família, nós orarmos como servos e servas de Deus, orarmos com sinceridade, Deus, eu estou chateada assim com o Senhor, eu estou muito chateada. Por que aconteceu isso? Para quê, né? Para que aconteceu isso? Por que eu não estou vendo resposta? Senhor, eu estou magoada. Seja sincero com Deus, fala o teu problema para Ele, mas também dá ordem para que Satanás arreda o pé, sai, no mesmo caminho que você veio, você vai voltar, diabo, em nome de Jesus. Você vai fazer isso agora. Você vai orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E vai colocar diante do Senhor as tuas preocupações. Eu não estou dormindo igual Pedro, conseguiu dormir no cárcere. Eu não estou despreocupado, não, eu estou preocupado. Tantas decisões que eu tenho que tomar. Vai falando para o Senhor. Vai colocando diante do altar dele. Vai trazendo. E vai fazendo uma oração como flecha diante do altar de Deus. Traz salvação. Traz libertação. Liberta Kelly, Deus. Traz cura sobre a tia Armando Pastor, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz cura. Traz salvação, Senhor. Vai lá na boca de fumo, vai lá no bar, vai lá na prostituição, vai lá, onde estiver, vai lá. Vai lá, Senhor. E você, Satanás, do mesmo caminho que você veio, você vai voltar em nome de Jesus.